O segundo dia do ano já começa movimentado para quem acompanha de perto tudo o que acontece no Vasco da Gama. E o clima é de expectativa total, porque a temporada de 2026 praticamente já começou. Com jogo marcado, decisões importantes fora de campo e muita coisa acontecendo nos bastidores, o torcedor vascaíno acorda com a sensação de que este pode ser um ano de virada. A pauta está cheia, tem informação relevante em todas as áreas e o noticiário não para, especialmente porque o clube se prepara para entrar em campo oficialmente já nos próximos dias, dando o pontapé inicial em um calendário que promete ser intenso desde janeiro. A Copa São Paulo de Futebol Sub-20 já bate a porta e o Vasco entra em campo no dia 3 de janeiro, marcando a estreia oficial do clube na temporada de 2026. A expectativa em torno dessa competição é grande, principalmente porque a postura do clube foi diferente em relação aos últimos anos. Desta vez, o Vasco optou por levar o elenco principal da categoria Sub-20, reforçado ainda por alguns talentos do Sub-17, algo que não vinha sendo feito recentemente. Em edições anteriores, a estratégia era priorizar atletas mais jovens, mas agora a comissão técnica decidiu apostar na geração que vem se destacando. Jogadores mais maduros, entrosados e que já demonstraram potencial para competir em alto nível. Isso aumenta a esperança de uma campanha sólida e coloca o clube novamente como candidato a brigar pelo título, algo que a torcida cobra há bastante tempo. Dentro desse contexto da Copinha, uma negociação envolvendo um jovem jogador ganhou destaque e precisou de correção nas informações iniciais. O Vasco acertou em definitivo a chegada do meia-atacante Lócio, um jogador canhoto, habilidoso e visto internamente como um talento promissor. Em um primeiro momento, circulou a informação de que o clube teria desembolsado cerca de 3.600.000 pela aquisição, mas após uma apuração mais detalhada, ficou claro que a negociação aconteceu sem custo financeiro direto. O Vasco ficou com 60% dos direitos econômicos do atleta, enquanto 30% permaneceram com o próprio jogador e 10% com o Rezende. Além disso, o novo contrato estabeleceu uma multa rescisória considerada bastante alta, girando em torno de 60 milhões de euros, valor que ultrapassa facilmente a casa das centenas de milhões de reais, demonstrando o quanto o clube acredita no potencial desse jovem para o futuro. Outro detalhe que chama a atenção nessa estreia do Vasco na Copa São Paulo é a questão do uniforme. A equipe já entrará em campo utilizando material esportivo da Nike, mas ainda de forma provisória. Não se trata do uniforme oficial que será utilizado ao longo da temporada, especialmente no campeonato estadual, mas sim de uma versão temporária que servirá para esse início de competição. A expectativa é que o lançamento oficial do novo uniforme aconteça nos próximos dias, podendo ocorrer a qualquer momento, o que naturalmente gera curiosidade e ansiedade entre os torcedores, que aguardam para ver como será a nova identidade visual do clube em 2026. Fora das quatro linhas, o assunto que domina os bastidores é a situação envolvendo a Vasco da Gama SAF. Antes mesmo da conclusão da venda do controle para o investidor Marcos Lamáquia, o clube apresentou uma proposta oficial para adquirir os 31% das ações que ainda pertencem à empresa ICEP. A oferta gira em torno de 15 milhões de dólares, com pagamento previsto de forma parcelada. A diretoria aguarda uma resposta e existe a expectativa de que essa definição aconteça muito em breve. Caso haja a aceitação,
O cenário se torna bem mais favorável para a conclusão da venda majoritária do futebol, podendo chegar a 70% ou até 90% das ações nas mãos do novo investidor. Essa possível definição é vista como um passo fundamental para destravar o planejamento esportivo do clube. Com a situação societária mais clara, a tendência é que seja assinado um memorando de entendimento, seguido de um empréstimo ponte que pode alcançar valores expressivos, chegando próximo à casa das centenas de milhões de reais. Esse recurso seria direcionado principalmente para a formação do elenco, permitindo ao Vasco agir com mais força no mercado e montar um time competitivo para encarar os desafios da temporada. O torcedor acompanha tudo isso com atenção, sabendo que as decisões tomadas agora terão impacto direto no desempenho dentro de campo ao longo de 2026. E quando o assunto vira mercado da bola, o noticiário esquenta ainda mais. O Vasco pode receber propostas oficiais por 2 jogadores considerados muito importantes do elenco atual. Um deles é o lateral direito PH, que desperta interesse de clubes do exterior, incluindo uma equipe da Itália e outra da Arábia Saudita. Os valores especulados são altos e podem atingir cifras relevantes em reais, o que coloca a diretoria diante de um dilema clássico entre manter um jogador importante ou aproveitar uma venda que pode reforçar os cofres e abrir espaço para reposição. O outro nome que aparece no radar é o atacante Pablo Vegetti, que vem sendo observado por clubes estrangeiros e pode receber uma proposta formal nos próximos dias, o que naturalmente gera debate entre os torcedores sobre a importância de mantê-lo ou negociar. Além dessas possíveis saídas, outros jogadores também podem deixar o clube ao longo da temporada. Existem movimentações envolvendo atletas como Paulinho Paula, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Davi, este último com chance de retornar ao clube onde iniciou sua trajetória profissional. Essas mudanças fazem parte de um processo de reformulação que tende a ser intenso, especialmente se o clube confirmar novas entradas de recursos e ampliar sua capacidade de investimento. No campo das contratações, o Vasco já tem um acerto encaminhado com o meia-atacante colombiano Johan Rojas, que deve chegar ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e se apresentar para a pré-temporada. As conversas com o zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo, também estão avançadas, com expectativa de desfecho positivo em breve, desde que os valores sejam ajustados. Além disso, surgiram informações sobre negociações com o atacante André Henrique, do Grêmio, o que indica que o clube busca reforçar o setor ofensivo e se prepara para possíveis saídas no ataque. Tudo isso mostra que o Vasco se movimenta intensamente nos bastidores, tentando montar um elenco mais equilibrado e competitivo enquanto o torcedor acompanha cada detalhe, na esperança de que as escolhas feitas agora resultem em um ano mais sólido e promissor dentro de campo. O planejamento do Vasco para a temporada de 2026 segue acelerado, e a atenção agora se volta para cada detalhe que pode influenciar diretamente no desempenho da equipe em campo. Com a estreia na Copa São Paulo de Futebol Sub-20 marcada para o dia 3 de janeiro, os preparativos para essa competição assumem papel central, especialmente porque o clube decidiu levar seu elenco principal, reforçado por jovens talentos do Sub-17, mostrando que há uma estratégia clara de valorização de atletas mais experientes dentro da categoria e de integração com a base. Essa abordagem busca não apenas resultados imediatos na competição,
mas também moldar futuros atletas que poderão compor o time profissional nos próximos anos, algo que a torcida acompanha com entusiasmo, na esperança de ver surgir novos craques que possam fazer história com a camisa do Vasco. O jovem meia-atacante Lócio, recém-adquirido pelo clube, é um exemplo claro desse movimento de valorização da base e aposta em talento. Com habilidades notáveis e visão de jogo diferenciada, ele se tornou uma das peças centrais nesse início de temporada. E a definição de seus direitos econômicos mostra o quanto o Vasco acredita em seu potencial. 60% dos direitos ficam com o clube, enquanto o jogador e o Rezende mantêm 30% e 10%, respectivamente. A multa rescisória, estabelecida em 60 milhões de euros, demonstra que, mesmo sendo uma contratação recente, o clube pretende protegê-lo e garantir que qualquer negociação futura seja vantajosa, refletindo planejamento estratégico e visão de longo prazo em relação aos jovens talentos que estão surgindo dentro da instituição. Enquanto isso, as negociações fora de campo seguem em ritmo intenso, especialmente no que diz respeito à composição acionária do Vasco da Gama SAF. A oferta feita para a compra de 31% das ações da ICEP, avaliada em 15 milhões de dólares e com pagamento parcelado, ainda aguarda uma resposta. Mas sua aprovação pode abrir caminho para a conclusão da venda majoritária do futebol do clube ao investidor Marcos Lamáquia. Caso isso se confirme, o Vasco terá condições muito melhores de organizar suas finanças e direcionar recursos de maneira estratégica, principalmente para reforçar o elenco e preparar o time para encarar a temporada que promete ser desafiadora, com competições estaduais e nacionais, exigindo desempenho consistente e qualidade técnica elevada. O cenário de mercado da bola está particularmente movimentado. Nos próximos dias, o Vasco deve receber propostas formais por jogadores que ocupam papéis importantes dentro do elenco. O lateral direito PH é um dos nomes mais cobiçados, despertando interesse de clubes da Europa e do Oriente Médio. Valores significativos estão sendo especulados, o que coloca a diretoria diante de decisões complexas. Manter o jogador para fortalecer a equipe ou negociar para gerar recursos que possibilitem contratações estratégicas. O atacante Pablo Vegetti também está na mira de clubes estrangeiros, com a possibilidade de uma oferta oficial nos próximos dias, gerando expectativa e debates entre torcedores sobre a melhor estratégia para o clube, segurar talentos ou aproveitar oportunidades financeiras para reforçar outras posições. Além desses nomes, o Vasco monitora outras possíveis saídas de jogadores, como Paulinho Paula, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Davi, que pode retornar ao clube onde iniciou sua carreira. Essas movimentações fazem parte de uma estratégia mais ampla de renovação do elenco, buscando equilíbrio entre manter talentos, promover jovens da base e abrir espaço para novas contratações que possam fortalecer setores estratégicos. Cada decisão é analisada com cuidado, considerando o impacto esportivo e financeiro, e o torcedor acompanha com atenção, sabendo que as escolhas tomadas agora determinarão a competitividade do time ao longo de toda a temporada. No lado das contratações, o Vasco já confirmou a chegada de Johan Rojas, meia-atacante colombiano, que deve se apresentar nos próximos dias, após a realização de exames médicos. Além dele, negociações avançadas com o zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo,
indicam que o clube está atento às oportunidades e disposto a ajustar valores para concretizar reforços considerados estratégicos. O interesse pelo atacante André Henrique, do Grêmio, também revela a intenção de reforçar o setor ofensivo, especialmente em um momento em que saídas de jogadores importantes são esperadas. Paralelamente, há conversas envolvendo o atacante Brenner, o zagueiro Lucas Fasson e o meia Lima, ex-Fluminense, mostrando que o clube busca alternativas em diferentes setores para manter o nível competitivo e garantir opções suficientes para o técnico montar seu time de maneira eficiente. A gestão do Vasco demonstra, portanto, um movimento claro de profissionalização e estratégia, equilibrando necessidades esportivas com responsabilidade financeira. A definição de acordos com investidores, a negociação de contratos de jogadores, a valorização da base e a preparação para competições de alto nível refletem um planejamento que visa resultados consistentes e construção de um projeto sustentável para o clube. Cada decisão é analisada sob múltiplos aspectos, desde o impacto imediato nos jogos até o efeito a longo prazo sobre a competitividade, a valorização de atletas e a sustentabilidade financeira do Vasco da Gama. Enquanto a torcida acompanha cada passo, a expectativa é grande para que as movimentações tragam resultados positivos dentro de campo. A estreia na Copa São Paulo, as negociações de mercado, os contratos de jovens talentos e a chegada de reforços são peças fundamentais de um quebra-cabeça que precisa se encaixar para garantir um ano competitivo. O clima no clube é de intensa preparação, com profissionais trabalhando para alinhar estratégias, organizar o elenco e garantir que o Vasco entre em campo com força máxima, pronto para disputar títulos e honrar sua tradição histórica, enquanto os torcedores aguardam ansiosos por cada jogo, cada gol e cada momento decisivo que marcará a temporada de 2026. A movimentação intensa nos bastidores e a atenção a cada detalhe, seja dentro ou fora das quatro linhas, mostram que o Vasco está comprometido em iniciar o ano com planejamento estratégico, equilíbrio financeiro e competitividade esportiva, pronto para encarar todos os desafios que surgirem. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro voltou a gerar rumores bombásticos e desta vez envolve um dos clubes mais tradicionais do país. Fontes não oficiais indicam que a Crefisa, gigante do setor financeiro e já conhecida por seu investimento massivo no futebol paulista, estaria prestes a assumir o controle do Vasco da Gama em uma negociação que promete mexer com a estrutura administrativa e esportiva do clube carioca. O que chama a atenção nessa suposta transação é o nome que circula para assumir a administração: Leila Pereira, empresária de grande influência no cenário nacional e com histórico recente de envolvimento em projetos de alto impacto no futebol. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, acende alertas e expectativas em torcedores e analistas. A presença de Leila Pereira à frente do Vasco poderia significar mudanças profundas na gestão, na captação de patrocinadores e até mesmo na política de contratações. Apesar de rumores sobre negociações do clube circularem frequentemente, a possibilidade de uma aquisição pela Crefisa representa um passo além do que se tem visto nos últimos anos. A empresa já demonstrou capacidade de injetar recursos em clubes de grande visibilidade, o que poderia transformar o Vasco em um dos protagonistas do futebol nacional novamente,
A participação de Leila Pereira reforçaria a credibilidade de tal movimento, dada sua experiência e influência no mercado esportivo. Segundo fontes próximas às negociações, o processo de transição administrativa estaria em estágio avançado, mas ainda cercado de sigilo, o que alimenta ainda mais a especulação. Entre torcedores, a reação tem sido mista. Enquanto alguns veem a possível aquisição como uma chance de reconstrução do clube e retomada de uma era de competitividade, outros demonstram cautela, lembrando que injeções financeiras não garantem sucesso imediato e que o Vasco possui desafios estruturais e culturais que vão além do capital. Especialistas em mercado esportivo comentam que a entrada de uma gigante do setor financeiro no controle do clube poderia criar uma dinâmica semelhante à observada em clubes que passaram por privatizações ou gestão majoritária por investidores externos, alterando até a forma como o Vasco se posiciona em negociações de atletas e contratos de mídia. No entanto, até que haja confirmação oficial, tudo permanece no campo das especulações. A simples circulação do rumor já provoca reações e debates intensos nas redes sociais e nos fóruns de torcedores, e a expectativa é que qualquer definição impacte diretamente a próxima fase de planejamento do clube, tanto dentro quanto fora de campo. Uma eventual oficialização da compra pela Crefisa e da administração por Leila Pereira certamente entraria para a história do futebol brasileiro como uma das movimentações mais comentadas dos últimos anos, mudando não apenas a vida do Vasco, mas também a percepção do mercado sobre o papel das empresas privadas na gestão de clubes tradicionais. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!